engrandecer o nome do nosso Senhor. Nesse momento vamos cantar uma música que fala exatamente disso. E estamos aqui para louvar ao nosso Senhor, para adorá-lo no seu santo monte. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é excelso, porque Ele é supremo. Então, nesse momento, se coloque diante de Deus. Coloque esse culto diante de Deus, a sua vida. Que seja um momento de oração. Depois vou convidar vocês para cantar junto com a gente. Temos
bom podermos louvar o nome do nosso Senhor e celebrar, porque Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Mas Ele não está morto, não. Ele vive, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que você pudéssemos ser lavados do nosso pecado. Então vamos juntos celebrar a Deus e cantar juntos. Celebrai. Mas que nesse momento não seja uma coisa só de a gente ficar cantando e nem da gente levar um puxão de orelha do Clay que a gente teve mais cedo, que era assim: celebrar a Cristo, celebrar. Não dá. Celebrar, a gente tem que celebrar com a voz, com o corpo, com o olhar. E é claro, nesse momento é o nosso momento de conhecer os nossos visitantes. Estou vendo algumas carinhas novas, sei que vocês já vieram aqui, então sejam muito bem-vindos. Tem um casal, vocês já vieram aqui também? Vocês, primeira vez, o nome de vocês? Família Eduardo, sejam muito bem-vindos. Aqui é a casa de vocês, sintam-se à vontade. Você também não é a primeira vez? Qual é o seu nome? Amber. Seja muito bem-vinda, Amber, que Deus te abençoe. Temos mais alguém? Então, creio que seja esses são os nossos visitantes. Então, já veio, mas não é daqui. Então, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Então, nesse momento, vamos cantar alegre, celebrando o nome do nosso Senhor. E vamos aos nossos visitantes, aos nossos membros, desejando uma boa noite, que Deus te abençoe. Glória ao nome do nosso Senhor. É muito bom sabermos que Ele nos ama tanto, 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 que Ele morreu por nós. Nesse momento, estaremos ainda entoando uma música que fala que
Em todo o tempo, bendiremos ao Senhor. Não importa as dificuldades que estejamos passando, não importa se há medo, se há angústia, nós confiaremos, nós descansaremos naquele que é santo, naquele que é excelso, naquele que é supremo, que nos ama sem a gente saber como. Você realmente possa fazer dela a sua oração. Ao cantar essa letra, não seja simplesmente uma letra, mas que você entenda cada palavra que você vai cantar.
morte, o vento, começaram a olhar para as circunstâncias. Você tem vivido por vista ou você tem vivido por fé? Onde está a sua confiança? Está no Senhor? Nas situações não vou sentir abalado. Faça você. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu amigo, todo forte, todo tempo meu. Sou mais uma vez. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai. Meu Senhor, socorro bem presente na hora da angústia. Deus, muito obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, Deus, nada adiantaria a gente estar aqui. Se na vida, se não venham nos fazer desviar o foco, Pai, mas que o Senhor venha ser o nosso guia sempre. A igreja pode se sentar. Graça e paz, meus amados irmãos. E eu quero avisar já que é o Bruno, a Bia e eu creio, aquela jovenzinha ali, ó, de verde, Luciano, da Igreja Batista Memorial da Tijuca, canta. Nossa, maravilhoso saber, gente. A gente sempre gosta de saber dessas coisas. De repente, precisar de um reforço aqui no back vocal, já está à disposição. E ele também, ó, o noivo também. Cantam os dois? Os noivos também cantam. Cantam os Já vai dois? botar na escala? Não é se a gente precisar, não. Pode vir, só falar. Deus abençoe a todos, queridos. É nesse espírito, né, de corpo, é nesse espírito de comunhão, de serviço, né? A Luciana já imposta, né? O pastor Josias já olhou de cara feia, né? O Josias é um daqueles poucos contemporâneos que eu falei, que a nossa turma começou com mais 40, né? Formou 30 e só 3 se tornaram pastores. Eu, ele e mais um, né? Dalcin, só o Carlos Dalcin, né? Para vocês entenderem como é que é a peneira de seminário, tá vendo, Cleio? Peneira é isso aí. Então, nesse espírito de graça, de misericórdia, de bondade, é o momento de nós devolvermos aquilo que pertence a Ele. A gente só devolve aquilo que não é nosso, né? Quando a gente pega emprestado, né? Deus, Ele nos dá emprestado algo para a gente administrar dentro da nossa necessidade, e nós retribuímos a Ele com a parte, seja em oferta, seja em dízimo. E Paulo, escrevendo sobre esse assunto, a igreja de Corinto, uma igreja bem complicada, na sua segunda carta, ele, a partir do capítulo 9, nos versos 7, diz uma coisa interessante: cada um contribua segundo estiver proposto em seu coração. Está vendo? É de dentro para fora, sempre assim, de dentro para fora. Ele fala, não com tristeza, não é uma obrigação, eu tenho que fazer, nem com tristeza, e nem por necessidade, eu tenho que dar, senão você é amaldiçoado. Isso não existe. Mas ele fala, porque Deus ama a quem dá com alegria. É reconhecimento da graça, da bondade e misericórdia do nosso Deus, reconhecendo tudo aquilo que Ele é. E olha que bacana, quando nós fazemos isso, olha que o Espírito Santo fala para Paulo: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, e vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribui aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Se nós temos esse entendimento, com alegria no nosso coração, não como barganha, mas por um ato de amor, de fidelidade, vamos devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas,
Lembrando que no dia 11 vamos fazer nosso evangelismo. As irmãs que tiverem bolsa para doar, pode procurar a irmã Rosana, tá bom? Vamos fazer isso agora, neste momento, em nome de Jesus. Celebrar a vida. A capela muito cheia, né? Cânticos, é claro que a emoção estava ali, mas todos celebrando a vida, celebrando a certeza de que um dia todos nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, haveremos de morar eternamente com Jesus. É uma separação momentânea para a gente, para quem morre. Quando ele abre os olhos, ele encontra todos os queridos lá junto, né? Porque não existe tempo, né, para Deus. Então vamos orar, continuar orando pela família da Selma, orarmos pela vida da irmã Arminda, da Alessandra, da Ilza, da irmã Gilza, né? São essas pessoas que se encontram aí em tratamento, quimioterapia. Orarmos pelo irmão Mário Sérgio também por volta da parte da manhã, né, não dá para falar assim, vai estar passando por uma cirurgia muito grande e que os médicos, todos ali, sejam apenas um instrumento usado por Deus para abençoar a vida do irmão Mário Sérgio.
e que o Espírito Santo, aquele que supre, aquele que consola, possa estar trazendo aos familiares, os que estão aqui e aos que estão no Nordeste, a paz e a tranquilidade de que Deus está no controle. E agora, passou o Carnaval, começa o ano. Que nós possamos ter um ano abençoado e abençoador, guardados pelo Espírito Santo de Deus. Se você precisa falar, mas se você quer orar nessa hora, fala assim: olha, eu quero que Deus me veja. Ele sabe onde você está. Mas se você quer algo assim muito especial, fica de pé. Você vem aqui à frente, mas só fique de pé onde você está. Onde está orando por você. Você vai vir aqui à frente, é só ficar de pé. Só isso. Ficar de pé. As pessoas ficam de pé. Eu gosto de... A gente que gosta muito do Velho Testamento, de judaísmo, a gente aprende que Deus é um Deus de marcos. E o inimigo, ele não tem o poder, ele não tem a capacidade de saber aquilo que está na nossa mente. Então, aquela história, né? Não ora em voz alta, não ora, não sei o que, porque o diabo vai ouvir. Bobagem. Deus tem todo o poder. Então, o momento que nós nos prostramos e quando colocamos de pé, é quando nós falamos assim: ó, Senhor, estou fazendo aqui um voto contigo. Eu sei que por mim eu não consigo nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu deposito a minha ansiedade, eu deposito aquilo que está me deixando preocupado. Eu quero descansar no Senhor, porque o Senhor continua sendo bom. E eu convido a irmã Bia para orar, porque o Aristeu, o papai, a irmã Bia vai estar fazendo esse momento de oração nessa hora. Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito. Colocamos diante de Ti, Senhor, cada uma das pessoas que estão de pé. Nós entendemos, Senhor, que ao colocar as nossas petições, as nossas angústias, o Senhor nos ouve, Senhor, e o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes, ó Pai. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, as famílias enlutadas, Pai. Senhor Deus, nós sabemos que fica a saudade, que a tristeza vem, mas a alegria de saber que a pessoa está ao Teu lado nos conforta. Mas nesse momento, Senhor, leva o Teu Espírito Santo a cada uma dessas famílias, ó Pai. Elas possam se sentir, Senhor, abraçadas por Ti. Elas possam se sentir, Senhor, entendendo que aonde essas pessoas estão é muito, muito melhor do que é nessa terra, Pai. Senhor Deus, seja com cada um dos enfermos aqui na nossa igreja. Oramos especialmente pelo irmão Mário Sérgio, Senhor, que passará pela cirurgia amanhã. Deus, seja, Senhor, com cada um desses médicos, ó Pai. Senhor Deus, seja com todos que estão em tratamento, Senhor, seja com o meu Pai. Deus, nós agradecemos, Senhor, porque a gente vê a Tua mão agindo sobrenaturalmente sobre os remédios e sobre a vida, sobre a saúde de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas vidas aqui dedicadas, pelos bens aqui dedicados, Senhor. Multiplica, Senhor, e dá sabedoria àqueles que administram. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos vir à Tua casa, Senhor, com liberdade, Senhor, e podemos adorar e falar do Teu nome com liberdade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nunca nos calarmos diante de pessoas que precisam ouvir da Tua palavra. É isso que Ele peça, agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém. Nesse momento faremos uma leitura bíblica que se encontra no livro de Isaías 61. Vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura bíblica? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos,
Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Congregação. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Congregação. Edificarão lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Todos juntos? Porém, vós sereis sacerdotes do Senhor, E vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. A igreja pode se assentar.
E é exatamente essa mensagem cantada, essa mensagem lida, que será a nossa reflexão dessa noite. Diante desse grande tema do ano da Igreja Batista Missionária do Maracanã, que é Caminhando na Visão do Reino, eu quero dar um subtema a essa mensagem, que Caminhando na Visão do Reino, como carvalhos de justiça. Pastor Marcelo, hoje pela manhã, pregando o texto de Elias, capítulo 6, texto muito duro, quando você ouve, em que Deus anunciava ao povo o que eles deveriam fazer para que vivessem bem, para que escolhessem o melhor caminho, para que não viesse sobre eles nenhum mal. E todas as vezes que Deus fala ali em Jeremias capítulo 6, o povo simplesmente dá as costas, o povo não quer ouvir, não se interessa. E esse contexto de Isaías é um contexto semelhante, é um contexto em que o povo de Israel, conhecido como o povo de Deus, estava destruído. Eles haveriam de ser subjugados, as suas casas queimadas, algumas, né? As pessoas perderam o direito a muita coisa. E ontem estava em casa, passando um sabadão com uma amiga da Rosanete, da época de seminário, Léo e Noemi, né? Estivemos lá com eles. Eles me apresentaram uma série, gente, tem série boa na TV que a gente nem sabe, né? Eu tenho até medo aqui do inglês, é The Shows. Falei certo? Shows é sapato, né? Shoes. Não, mas os escolhidos, como é que se fala em inglês? Chosen. The Chosen. E é muito interessante, né? Porque conta, né? Tirando, claro, é filme, né? Tirando algumas observações, mas conta como é que o povo vivia naquela época. E exatamente naquele contexto, e que quando Jesus inaugura o seu ministério, e tem essa palavra lá em Lucas capítulo 4, não é um texto que eu vou usar, mas Lucas capítulo 4, verso de 16 a 19, diz assim: Jesus foi a Nazaré, aonde havia sido criado. Um sábado, entrou numa sinagoga, como era de seu costume. Aí você vê como é que é interessante. O próprio Deus tinha necessidade de ir para onde? Para a igreja. Às vezes nós não sentimos isso, né? O próprio Deus sentia necessidade de ir para a igreja. Como é de costume, levantou-se para ler, porque ele era mestre, ele era rabi. E nesse filme, The Church, ele fala exatamente isso aí, né? Os escolhidos, né? Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito Isaías 61. Olha que interessante. Ele lê, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Parou aí. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu o assistente da sinagoga, sentou-se, e toda a sinagoga tinha olhos fixos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. Senhor nosso Deus e Pai, cheio de bondade, misericórdia, cheio de amor, ternura, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, tenha para este público, Senhor, e aqueles que haverão de ouvir no futuro pela internet,
o mesmo impacto, Senhor, que ela teve naquele dia, naquela sinagoga, em que o Senhor leu a sua palavra para o povo, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor. Purifica-me, ó Pai, através do sangue de Jesus, para que seja eu falando, mas não de mim, seja eu falando através do Teu Espírito Santo, Pai, para acolher aqueles que precisam, Senhor. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos papéis principais da igreja, e que às vezes nós estamos perdendo essa qualidade como igreja, é consolar. O papel da igreja é curar. A igreja é uma agência terapêutica, não uma terapia dentro da psicologia ou dentro da medicina, né, doutor? Mas é uma terapia da alma. E às vezes as pessoas, quando elas chegam na igreja, elas chegam machucadas, elas chegam doídas. Elas precisam ser confrontadas com aquilo que elas estão vivendo, mas elas precisam saber que nós precisamos apontar a essas pessoas que há solução para aquilo que elas estão vivendo. Que nem tudo está perdido, que embora a situação ao seu lado aparentemente seja de destruição, o Senhor tem poder para mudar a tua história. O Senhor tem poder para modificar qualquer diagnóstico ou qualquer previsão que os homens venham a dar. O Senhor tem esse poder. É interessante para te entender por que Deus fala isso, e que Jesus vai falar centenas de anos depois, porque no Antigo Testamento, devido ao pecado, o Espírito Santo de Deus, ele não repousava nas pessoas. O Espírito Santo de Deus não morava nas pessoas. Por isso que você vai ver vários momentos na Bíblia em que a gente usa isso hoje de uma maneira errada, que o Espírito Santo de Deus se apossou daquela pessoa. Isso é muito comum, isso é um termo muito corriqueiro no Velho Testamento, porque o Espírito Santo de Deus não habitava. Então ele se apossava daquela pessoa naquele momento, principalmente de reis, de sacerdotes. Ele havia a manifestação, havia a questão da unção, a pessoa era ungida pelo Espírito Santo, mas ele também saía. E isso não garantia, porque a nossa natureza, meus irmãos, por mais bom que a gente acha que é, a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza é ruim e existe uma separação. O pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso que o texto vai falar que no futuro, quando nós fôssemos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o Espírito do Senhor habitaria em nós. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que diante daquela situação conturbada e preocupante, Isaías ele fala àquele povo, e ele fala da pessoa de Jesus. São textos que a gente chama de messiânicos. Eu não quero entrar aqui se é o terceiro Isaías, isso aí não interessa. O que interessa é que a mensagem de Deus está sendo pregada, é Deus falando. Ele fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está falando de Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, ou seja, aqueles que reconhecem a sua miséria, e proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Aqui não são algemados físicos, não são os escravos, são os que estão aprisionados por Satanás. Ele continua: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi até que Jesus foi, mas continua:
e o dia da vingança do nosso Deus. Isso é sério. Hoje nós vivemos no momento em que todos nós, diante dos nossos pecados, podemos recorrer a Jesus, que é o nosso advogado, que é o nosso consolador, é aquele que toma a pena por nós, que se faz pecado por nós. Nós podemos recorrer a Ele e sermos libertos, mas haverá um momento, e eu não sei a hora, ninguém sabe, de repente pode ser hoje, em que Jesus voltará com poder, e aí será aquele momento do dia da vingança do nosso Deus, a separação. Ele continua, e a consolar, que coisa linda, gente, isso é o papel da igreja, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de um espírito angustiado. Eles serão chamados de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, e reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares anteriormente destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Queridos, esse fala do advento em que eu e você já estamos vivendo. Esse capítulo 61, ele fala sobre a restauração que viria através de Cristo, a restauração que viria através do Espírito Santo que hoje habita dentro de nós, o Espírito Santo que está aqui nesse momento, ministrando, eu creio nisso pelos olhos da fé, ministrando ao coração de cada um de vocês, paz, alegria, esperança, retirando em nome de Jesus, de cada um de nós, às vezes cinzas, e colocando alegria e confiança e fé nele, porque ele é eternamente bom. Esse é o Deus, é uma palavra profética, que dizia para aquele povo que estava triste em Sião, que haveria um momento em que Deus viria e trocaria tudo aquilo que aqueles homens estavam vivendo. Haveria uma troca, no lugar das pessoas que choram, haveria uma coroa de justiça, aquelas pessoas que estavam em luto, haveria veste de alegria, de louvor, aquele espírito que às vezes anda angustiado, e às vezes nós sentimos isso. Deus colocaria e coloca sobre nós a alegria para nós sermos carvalho de justiça. E aqui, queridos, vale alguma coisa interessante, porque a gente mora aqui no Brasil, a gente não tem noção muito bem do que é carvalho, né? A não ser que você vá aí a Jardim Botânico, alguma coisa assim. Mas o objetivo que Deus nos chama para ser carvalho, carvalho é uma árvore ornamental, que enfeita ambiente, e Deus, através da sua bondade, Deus através do seu amor, Deus através da sua graça, Deus através do seu poder que há no Espírito Santo dele, Deus quer que nós sejamos conhecidos como carvalhos e cheios de justiça. Não essa justiça que andam pregando por aí, essa justiça é bobagem, não uma justiça social através de, de documentos, de acertos, mas é a justiça de Deus, que é íntegro, que é puro, que não faz acepção de pessoas, que está num nível muito mais acima, um nível muito mais elevada do que qualquer filosofia, seja Cícero, seja Platão, seja Parmênides. Deus está acima desses pensadores, porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Por isso que ele fala que o reino de Deus é justiça, e justiça dele, justiça do céu. O reino de Deus é alegria, a alegria dele, a alegria do céu que depende das circunstâncias. E o reino de Deus é paz, independente
das guerras que estamos vivendo. E aqui o Espírito Santo de Deus está falando que haveria um momento em que o Espírito Santo haveria de morar conosco e nós seríamos chamados esses carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, não para nós, mas para a glória dele. Nunca é para nós, meus irmãos, aprendam isso. Nunca é para nós, é sempre para a glória dele. E quando nós fazemos as coisas para a glória dele, ele nos usa, nos abençoa e investe cada vez mais em nós. Ele quer que nós sejamos como o carvalho. Interessante que o carvalho, ele é uma árvore muito resistente. E aí eu quero falar o primeiro ponto, dividir essa reflexão em 2 pontinhos só, que diz: quando nós vivemos esse Espírito do Senhor que está sobre nós. Eu quero fazer uma pergunta aqui: alguém aqui tem o Espírito do Senhor sobre você? Levanta a mão aí, só para eu saber. Pouca gente, né? Então hoje vai ser um grande apelo para que vocês recebam o Espírito Santo de Deus, né? E sabe como você recebe o Espírito Santo de Deus? Basta aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, e imediatamente o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Aí eu vou fazer uma pergunta de novo: quem aqui tem o Espírito Santo de Deus? Levanta a mão. Melhorou, glória a Deus. Porque existem alguns livros, né, que a gente vê por aí. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, que já aconteceu, esse Espírito do Senhor não está somente, e não estaria somente sobre Cristo, porque em Cristo habitava o quê? A plenitude do Espírito Santo nele. Mas nós temos a presença também do Espírito Santo de Deus em nós. E uma das características de nós, que somos chamados para sermos carvalhos de justiça, não pela igreja, não pelo pastor, mas pelo próprio Deus, é que em Cristo, através da obra do Espírito Santo, nós somos pessoas resilientes. Está muito na moda essa palavra resiliente, né? E pouca gente sabe o que significa resiliência. Todo mundo fala que é resiliente, mas eu quero falar da resiliência cristã. A resiliência cristã é a capacidade de se manter firme diante das lutas enfrentadas pelo povo, diante das nossas dificuldades, diante das nossas tentações, diante dos obstáculos que eu e você passamos todos os dias na nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos faz resiliente, porque Deus nos fez através do seu Espírito como carvalhos de justiça. Não sou eu, é a palavra de Deus que diz. E olha que interessante, esse carvalho é uma árvore que durante uma tempestade ela se torna cada vez mais resistente. É uma das primeiras aulas que a gente teve, veio com o pastor Josias, a gente lembra, eu acho que ele lembra disso, né? Que quando o vento bate, quando vem as intempéries da vida, como é que o carvalho faz? Mais ele se aprofunda. Foi o tema da juventude. Mais enraizado nós ficamos em quê? Na palavra do Senhor. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós fomos ungidos pelo Senhor para curar, para trazer libertação às pessoas que estão prisioneiras, para trazer, meus irmãos, e anunciar esse ano aceitável do Senhor, diante da dificuldade das nossas vidas, diante das tempestades, diante dos obstáculos que querem nos destruir, nós ficamos mais firmes em Cristo Jesus. Nós precisamos aprofundar ainda mais as nossas raízes. Precisamos cada vez mais firmarmos durante o tempo das adversidades. Precisamos estar com o nosso caule nutrido pela troca da seiva, que aqui representa o próprio Espírito Santo em nós, nos dando saúde espiritual, nos dando saúde mental, nos mostrando que apesar do que o mundo fala, nós somos carvalhos do Senhor. Estamos prontos e podemos sobreviver a qualquer intempérie da vida.
nas tempestades que muitos de nós vivemos, meus irmãos, o carvalho, para ele não apresenta ameaça, mas é diante das tempestades é que o carvalho entende e precisa cada vez mais estar forte, cada vez mais resiliente, cada vez mais aprofundado na palavra de Deus. E ao contrário, meus amados irmãos, do que aconteceu no Velho Testamento, hoje nós temos a capacidade, não dada por nós, mas dada por Deus, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, a dizermos não diante das dificuldades. Interessante que em Isaías 61, verso 2, ele fala: e apregoar o ano aceitável do Senhor e a consolar todos os que choram. Igreja Batista Missionária do Maracanã. Será que eu, se alguém puder, como carvalho de justiça, será que eu tenho consolado a todos os que choram? Será que a Igreja Batista Missionária do Maracanã tem consolado todos os que choram diante das desgraças, diante do pecado, diante das mazelas, de vícios, de tantas coisas? Será que nós estamos preocupados? Será que nós sabemos daquilo que Deus quer para nós? Será que verdadeiramente nós vivemos o que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos? Queridos, o consolo que fala aqui, a consolar todos os que choram, não é simplesmente uma palavra de superação, não é uma palavra de autoajuda de Augusto Cury. Nada contra Augusto Cury, tudo contra e nada contra. Os entendedores entenderam. Não é uma autoajuda que provoque um ânimo ou uma motivação passageira, mas o que Deus requer de nós, como carvalhos de justiça, como os filhos de Deus, como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, é que através de nós haja uma ação sobrenatural de Deus, que nós sejamos, meus irmãos, essas pessoas que levem o sobrenatural de Deus, o transcendente, para as pessoas que estão perdidas, para aquelas pessoas que vivem em tristeza, apontando para elas que existe uma alegria em Cristo Jesus, que não é o fim, que Deus faz nova todas as coisas, pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É isso, igreja, é isso que eu e você, é isso que Deus requer de nós como carvalhos de justiça, é anunciar esse evangelho, esse poder sobrenatural de Deus. É algo sobrenatural, não vem de nós, não vem de livros de filosofia, mas vem da palavra de Deus. Só a palavra de Deus, somente Deus. Eu olhei para a Sueli agora e me lembrei, é você olhar para uma esquife, como nós vimos hoje, e ter a certeza, não acabou, ela está viva, e daqui a pouco estarei com ela. É sobrenatural de Deus, que nem um livro de filosofia, nem um livro de ciência, nem um livro de nada tem o poder de dar, mas é a presença do Espírito Santo em nós que renova as nossas forças, que troca a tristeza por alegria, e não uma falsa alegria, não uma alegria que topa, não uma alegria de anestésico, mas uma alegria verdadeira, porque o Espírito Santo de Deus é alegria para as nossas vidas. Deus quer fazer de nós uma referência, Deus quer fazer de nós, chamar a atenção das pessoas, Deus quer manifestar a glória dele através de nós. Deus quer, meus irmãos,
que através da nossa vida, através do nosso interior e exterior, nós sejamos como essa árvore ornamental, onde as pessoas diante do sol, onde as pessoas diante da dificuldade, possam ficar debaixo dos seus galhos, refrescando-se e sentindo a brisa suave do Espírito Santo de Deus. Deus quer que eu e você venhamos a emanar o suave perfume e o doce perfume de Cristo Jesus. Ele quer tocar, Ele quer que nós consolemos, é para Deus consolar e consolar o meu povo. Ele quer tirar as cinzas do luto e colocar óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor, manto de bendizer o nome de Deus, ao invés de espírito angustiado. E existe um momento, meus irmãos, isso é fato. Isso é fato. Eu não sou diferente de vocês. Há momentos na nossa vida que queremos a solução naquela hora. Alguém já quis isso? Eu quero a solução agora. E tem que dar até prazo, né? Tem que dar prazo. Se daqui a 2 dias isso não acontecer, Senhor, tu não é Deus na minha vida. Tem gente que é atrevido. Tem gente que é atrevido. Há momentos que queremos solução, mas em alguns momentos que nós queremos solução para o nosso problema, Deus às vezes não envia, mas Ele enviará para cada um de nós consolo, para que nós possamos resistir. Enquanto a guerra continua, enquanto nós não estamos maduros, às vezes Deus não dá a solução, mas com certeza Ele manda o consolo. Por isso que lá antes dele subir aos céus, Ele fala: deixarei com vocês o Consolador. Porque Ele sabe o tempo certo. Nós falamos isso na vigília. Tem brinquedos, eu vou falar aqui no grupo maior, tem brinquedos que nós não estamos preparados para usar. Deus às vezes quer nos dar coisa que nós não podemos usar. Quem tem criança sabe, né, que existe aquela faixa, né? Não pode de 3 a 5 anos. Por quê? Tem pecinhas pequenas. E que se você der para a criança, ela vai comer, ela vai engolir, vai enfiar no nariz, né, doutora? Vai enfiar no ouvido, porque elas não estão preparadas. E assim às vezes somos nós. Às vezes Deus quer nos abençoar com coisas muito boas e grandes, não para nós, mas para Ele. Mas nós ainda não estamos preparados para receber esse dom, esse presente. Aí Deus espera o momento certo da maturidade para nos abençoar. Enquanto isso, Ele manda para nós o quê? O consolo. A minha graça te basta. Essa é a alegria do Senhor. Deus quer nos enviar para sermos refrigérios e suportarmos, às vezes, a dificuldade até o fim. Haverá momentos, meus irmãos, e eu vivo isso de vez em quando, que vamos chorar diante de Deus, procurando conforto, procurando alento. E Paulo escrevendo aos Coríntios, e óbvio, é o Espírito Santo de Deus falando, Ele nos consola nas tribulações, para que com a consolação que recebemos, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Queridos, vou repetir uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes. Deus não é o autor das nossas dificuldades. Somos nós que as criamos. Os nossos erros, as nossas mazelas, são consequências dos nossos pecados. Mas quando nós aprendemos com Deus, tenha certeza disso, Deus utiliza desse recurso para que eu e você venhamos abençoar outras pessoas. Quer ver uma coisa? Quando você visita um hospital de câncer e vê voluntários, e você faz uma pesquisa, quem são os voluntários? São pessoas que passaram por câncer. São pessoas que morreram, tiveram parentes,
que morreu com câncer. Quando você vai a uma instituição de crianças especiais e você vai ver quem são os voluntários, são pessoas que têm contato com crianças especiais. Por isso, às vezes, o sofrimento que nós passamos, quando nós não somos rebeldes, serve para nós ganharmos experiência para consolar os que precisam. Porque aí nós vamos falar daquilo que nós vemos, não vamos falar daquilo que nós ouvimos, mas vamos falar daquilo que nós vivemos. Poder falar, eu conheço a sua dor. E assim como Deus fez comigo, eu sei que Deus fará com você. Vamos caminhar junto, que eu vou te mostrar um caminho excelente. É consolar, meus irmãos, consolar os que choram. Segunda coisa que eu aprendo enquanto nós vivemos e recebemos o Espírito do Senhor que está sobre nós e que nos ungiu para pregoar boas novas aos pobres e nos enviou para curar os quebrantados de coração. Quando Deus vai falar lá no final dos versos 3, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus me chama de carvalho de justiça para abençoar outras vidas. Deus nos chama para sermos abençoadores de outras pessoas. A bênção que Deus nos dá é para ser compartilhada com aqueles que nada têm, ou com aqueles que estão fracos na fé, ou aqueles que estão passando tempestade. O profeta Isaías está dizendo àquele povo que viria um renovo, que é Jesus, que seria como um carvalho, forte, vistoso, frondoso, visível e com muita paciência. E completa dizendo, de justiça, ou seja, ele é justo, ele é correto, ele é cheio de equidade, ele procura viver corretamente. E ele fala que esse edificaria as cidades assoladas, restauraria os lugares destruídos, renovaria aquilo que já está velho, destruído de geração em geração. O carvalho de justiça não seria apenas de Judá ou de Israel. Só você continuar lendo o texto. Ele seria também para os estrangeiros, para outras nações. Através delas sairiam pastores, sacerdotes, ministros, cuja principal função de um líder ministerial é apacentar as ovelhas e cuidar da vinha do Senhor. Não existe outro propósito em ser pastor. Ser pastor não é para ganhar presente no dia do pastor. Não é para ter jogralzinho. É até gostosinho, né? As criancinhas vindo. É bonito. Mas Deus nos chama especificamente para apacentar e cuidar das ovelhas do Senhor. O profeta Isaías está dizendo que ele faria uma aliança eterna com eles. Olha o que diz o verso 8 de Isaías 61. Porque eu, o Senhor, amo a justiça. Olha que é justiça aqui, né? Amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Toda. Não é maldade seletiva. Tem maldade que é seletiva, né? Que é maldade para um, não é maldade para outro. Depende de onde você está. Mas Deus é um Deus de equidade. Em minha fidelidade, e lhe darei com fidelidade a sua recompensa, e farei com eles uma aliança eterna, um pacto eterno. Vai lá para o 9. E a sua posteridade, ou seus descendentes, serão conhecidas entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos, e todos os que virem haverão de reconhecê-la como descendência bendita do Senhor. É isso que
Deus quer para nós. É isso que Deus quer para a igreja missionária do Maracanã. Que nós precisamos, amados, entender que o Senhor não deseja apenas nos salvar, a mim. Ele não quer apenas me tirar do sofrimento, até porque, meus irmãos, sofrimento faz parte da caminhada cristã. Se você não quer sofrer, não seja cristão. Daqui a pouco você vai sofrer eternamente. Porque a caminhada cristã, porque você anda na contramão, ela também é um percalço, é um percurso também de sofrimento. Mas Deus, Ele nos chama e nos quer restaurar, para que eu e você restauremos outras vidas. Por isso que eu gosto muito daquela... Pessoal, você já percebeu, eu falo, tem um dia abençoado e abençoador. Você é abençoado para você, você é abençoado para abençoar outras vidas. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Nos dá a alegria do Senhor, para que outros também possam ter a mesma alegria. A alegria do Espírito. Por isso que quando eu corro, faço alguma atividade física, eu sempre posto, viu, pastor? Viu, pastor Lúcio? Estou no pé dele, para ele se cuidar, que nós precisamos estar bem. Eu boto assim, cuidando da minha saúde, para melhor cuidar dos outros. Precisamos cuidar de nós, para poder cuidar de outros. Esse é um princípio bíblico. Deus nos dá alegria, não para nosso prazer à toa, mas Deus nos faz alegre para que a nossa alegria seja exposta a outras pessoas. O carvalho de justiça, meus irmãos, serve para dar sombra para os outros, serve para dar visão para os outros, serve, meus irmãos, para dar vida para aqueles cuja vida já não tem mais nenhum sentido. Precisamos mostrar a essas pessoas que existe sentido na vida, e o sentido na vida é Cristo Jesus. No contexto de carvalho de justiça, que simboliza essa força, essa durabilidade, essa resistência. A nossa justiça tem que estar anelada, meus irmãos. Isso que é a justiça de Deus. A integridade, a honestidade e a imparcialidade. Porque Deus é íntegro, Deus é honesto, Deus é imparcial. E quando nós recebemos esse Espírito Santo de Deus, quando nós somos carvalhos de justiça, nós anelamos com Ele, fazemos aliança com Ele e temos que ser íntegros, honestos e imparciais. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, fala: a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, e se acha um louvor à revelação de Jesus Cristo. O que está dizendo assim? O que quer dizer? Que nós, na nossa caminhada cristã, às vezes Deus vai nos permitir que nós passemos por apertos, por fogo, para expurgar de dentro de nós tudo aquilo que não presta, para que nós sejamos ouro puro, para que sejamos carvalhos, cheios de justiça, cheios de integralidade, cheios de honestidade e completamente cheios de imparcialidade. Concluindo, meus amados irmãos, diante de algumas tempestades que nós podemos viver, acalme o seu coração, pois o Senhor não quer apenas acalmar a tempestade, Deus quer te acalmar. Deus quer te ensinar algumas coisas. Deus quer trazer a paz no turbilhão, nas vagas, nas ondas, na tempestade que acontece muitas vezes no nosso coração e na nossa mente. Às vezes a tempestade dentro de nós
é muito maior do que a tempestade fora de nós. Deus quer nos consertar, Deus quer nos corrigir, Deus quer que eu e você sejamos carvalhos plantados pelo Senhor, resistente às circunstâncias da vida, resistente às querelas, às vicissitudes, às ofensas, para que eu e você mantenhamos a justiça que Ele nos concedeu, cumprindo o seu propósito. As tempestades virão. Se eu perguntar aqui, quero só fazer só um marketing agora aqui. Quem está passando por uma tempestadezinha, grau 3, levanta a mão. Grau 4, grau 5, escala 9 de Richter, né? Richter. Todos nós, de alguma maneira, passamos as nossas tempestades. As tempestades virão, coisas ao nosso redor irão acontecer, mas eu e você somos carvalhos, firmados na rocha. Não vamos cair. Podemos até balançar. Tem um samba que diz, né? Nós enverga, mas não quebra. Nós podemos balançar de um lado para o outro, mas nada pode impedir que eu e você daremos frutos para Deus. Eu termino citando de novo Isaías 61, de 3 a 4. A nossa missão como Igreja Batista Missionária do Maranhão, a minha missão como pastor, a sua missão é pôr sobre os que choram esse ano uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E como nós sempre fazemos, reconstruiremos antigas ruínas, restauraremos lugares anteriormente destruídos e renovaremos cidades arruinadas. Muitas cidades somos nós, estamos arruinados por dentro, mas o Espírito Santo irá nos consolar. Amém. José Rodrigues com mais propriedade, né? Sobre
caminhando na visão do reino de Deus. E hoje, nessa porção da mensagem, aprendemos que para caminharmos na visão do reino de Deus, precisamos andar como carvalho de justiça. E quem nos garante isso é o Senhor. Porque o Espírito do Senhor, o Espírito que estava sobre Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que está sobre cada um de nós. Mas talvez aqui nessa noite haja alguém que não está assim, se encontra fragilizado diante das dificuldades, às vezes acha até que vai sucumbir, mas que o Espírito Santo de Deus está falando nesse momento a este coração, dizendo que Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito que habita em você, Ele quer renovar as suas forças, Ele quer reconstruir seus sonhos, seus lugares, cidades dentro de nós arruinada, destruída. Isso é uma noite de restauração do Senhor. Ele quer consolar aqueles que choram, botar uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de dor, veste de louvor no lugar de espírito angustiado. Se você é a pessoa que o Espírito Santo de Deus está falando nessa hora, quero que a igreja mantenha-se de olhos fechados. É eu, você e o Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Mais alguém? Amém. Vamos orar. Então depois vamos cantar mais a estrofe. Senhor, Deus, Pai, Todo-Poderoso, Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de restauração. O Senhor viu os teus servos, ó Pai, porque o Senhor mesmo que tocou no coração deles, ó Pai. Senhor, renova em nome de Jesus, Senhor. Restaura a sorte, restaura a alegria, Senhor. Que eles possam se sentir neste momento plenamente encharcados da presença do Teu Espírito Santo sobre a vida deles, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus eles possam ser consolados, Senhor. Eles possam estar sendo revestidos da coroa do Senhor, com óleo de alegria, Senhor, manto de louvor e adoração. Que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, e através desses que aqui se manifestaram e dos outros, Senhor, nós possamos consolar todos os que choram, Senhor. Que o Teu amor, ó Pai, o Seu imenso amor, Sua bendita graça em Cristo Jesus, desse Espírito Santo que nos consola e que nos ama e que nos faz firmes, seja com esta igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. E agora, com muita alegria, cantando bem alto, vamos lá, gente.